Agora, eu vou convidar de alguns canais, algumas pessoas falam assim para mim, tem como você não falar do presidente da República? Aí eu falo, mas por quê? Porque senão a gente vai ter problema com ele. Ou seja, imagina, elas não falam abertamente com seus microfones abertos, mas na hora que a gente chega no ambiente, eles pedem pra gente não falar, porque senão vai ter problema na sua concessão, porque quem assina a concessão é o presidente da República e seu ministro da comunicação. Ou seja, vamos pensar aqui junto. Se a principal televisão tem recebido dinheiro para de forma nenhuma deixar nada de errado do governo federal sair, e sempre que alguém se levanta para ameaçar esse governo, essa pessoa, ela é inimigo número 1 do Estado, imagina, esse negócio já foi controlado. Por que eles querem controlar as redes sociais? Porque ela não tem controle. E é bom que ela continue assim. A verdade é que todos nós éramos controlados por grandes instrumentos de mídia, e hoje, uma pessoa como eu, comum, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Marçal é exagerado, tem 22 canais de televisão no Brasil oficial. Os outros são ramificações desses 22. E aí, você pegar as 10 menores, eu, Pablo Marçal, com os meus 56 milhões só no Instagram de visualizações de contas únicas conectadas no meu Instagram, tenho mais audiência que as 10 menores televisões. Significa o quê? Isso é apavorante para quem quer controlar a informação. Então você vê, por exemplo, uma mídia igual da Rede Globo, comprada pelo governo federal, passadora de pano no governo federal, elas precisam parar alguém. Quem era esse alguém? Alguém que mandou 175 carretas para o Rio Grande do Sul. Então vamos produzir uma fake news falando que ele está produzindo uma fake news. E aí eu vou te contar por que eu entrei. Eu queria ficar de boa com os meus negócios aqui. Eu quero servir na política, mas não faz sentido ver a cidade mais poderosa do hemisfério sul cair no colo de um baderneiro, um passador de pano para rachadinha, um depredador de patrimônio público. Isso que eu estou tudo falando tem prova. E pode me processar que eu vou fazer 2 vezes seguidas. Aí, o que acontece? Vê um cara igual o Nunes, eu não quero desconstruir o Nunes, ele não tem pujança para aguentar esse malandrão aí. Esse cara que tá passando pano para rachadinha, eu estava lá no Conselho de Ética na Câmara Federal e eu vi com os meus olhos. Passou pano, apoiou e institucionalizou a rachadinha. Imagina um cara desse, com o governo de São Paulo na mão dele, na cidade mais poderosa dessa. Aí que tá o detalhe, tem uma peste no meio do caminho. Tem alguém que é sedutor no meio do caminho. Tem alguém que no Conselho de Ética pegou o microfone de relator e me xingou. Você vê o nível que tá esse parlamento. Eu não sou anti-Boulos, não. O Boulos me abençoou usando o microfone da tribuna ali. Da tribuna não, da sessão. E falando que eu sou um coach picareta. Eu vou mostrar pra ele uma picareta. E essa picareta vai tirar essa pedra do caminho aí. Porque essa cidade não merece isso. E não é sobre ele. Ele tá no meio do caminho. Eu não sou anti ele. Ele vai ser ultrapassado e ele vai ficar pra trás disso aí. Por exemplo, um Boulos, que foi lá e destruiu a sede da Fiesp, por exemplo. Ele é um cara que é contra a democracia, porque se ele foi lá e destruiu, ele é contra a democracia. Se um cara igual ele foi lá e arquivou com áudio, com prova, a rachadinha do Janones, ele é contra a democracia. Isso é um risco contra a democracia. Se ele jura que vai dar terra para os outros, mas tem que tomar a terra de outro, isso é contra a democracia, nosso direito de propriedade privada na Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal ainda. Eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-Lula, acho que nada que vem do lado de lá presta. E eu tô aqui, Salles, vou falar do fundo do meu coração, tá? Eu acredito que você tinha que ser o candidato. Não tô falando para te agradar. Eu acredito que ainda é um erro grave do Bolsonaro. Eu sei que ele não quer apoiar o Nunes, mas por força de uma palavra do partido, ele vai seguir naquilo. Mas se eu sei que ele pôs uma granada sem pino na mão do Nunes. Eu acho que é um completo erro não ter um candidato de direita. Por quê? Porque o Nunes não é de direita. Registrei o boletim de ocorrência, fiquei lá 2 horas relatando tudo. Foi dia 23 de maio, eu fiquei relutando em fazer isso, mas ouvi especialistas de segurança aqui, eles acharam melhor. Eu gravei tudo, peguei todos os detalhes e foi dito que, por conta da candidatura à Prefeitura de São Paulo, né, a pré-candidatura, que eu tô correndo risco de vida, minha família também, então consegui alimentar bem ali a Polícia Civil. Isso chegou pela internet, é isso? Pelo celular. Primeiro veio uma mensagem no celular de um sócio, depois eu mesmo liguei atrás e peguei os detalhes com a pessoa e gravei tudo e acionei, tive que triplicar
minha escolta, e agora vai ser uma revolta minha pessoal essa questão de segurança pública nessa cidade. A gente pode usar muitos mecanismos para resolver esse problema na cidade, mecanismos tecnológicos, né? Não faz sentido uma cidade tão rica e tão poderosa, todo mundo viver na sensação que vai ser roubado a qualquer tempo, né? Vai ter furto a qualquer momento. Eu consigo bancar a minha própria segurança, mas o povo não consegue fazer isso. Então, eu não vou arregar, eu não vou ser vice de ninguém, eu não vou vender candidatura. O Boulos está produzindo fake news aí, falando que eu vou vender candidatura. Eu entrei com seriedade. Eu não sou político, eu estou chegando aqui, eu vou me tornar político com a bênção do povo. Então, eles fizeram isso aí no instrumento de, tipo, sai daqui, né? Vai cuidar da sua vida aí, que a sua vida é boa demais. Só que eu quero servir, né? Esse espírito público me picou aí, e desde 2019 que eu venho servindo, e esse espírito público vem crescendo dentro de mim, então eu não vou arregar, não. Você teve um protagonismo muito destacado agora na calamidade do Rio Grande do Sul. Então, antes de entrar nas questões específicas da cidade de São Paulo, eu queria perguntar sobre aquela fala da jornalista Natuza Neri na Globo, acusando de fake news o que você fez. Pareceu ali na época que ia haver uma espécie de reação jurídica e parece que não houve. O que aconteceu exatamente? Por que, se você não processou, você optou por esse caminho? Só mudou de comarca, na verdade, a gente entrou por uma e pediu para não dar continuidade nela e trocou, vai seguir normalmente o processo. Porque quem produziu fake news de verdade foi a Rede Globo Televisão, né? Na boca daquela senhora despreparada. Achei lamentável. O próprio governador de Santa Catarina foi a público falar a mesma coisa, que o agente dele de defesa civil passou por isso. Eu, inclusive, tenho um vídeo de 56 milhões de visualizações, onde eu provo, né? Eu coloco o vídeo dos caminhões, eles pegando no pé com sobrepeso o caminhão, tirando ali a carga de um caminhão e transferindo para outra, sendo que era doação. Então, por conta de eixo, eu entendo que em dias normais a gente tem que fazer isso, senão a gente não consegue cuidar das rodovias e tudo, mas tinha gente afogando, cara, tinha gente passando fome ali, precisando do suprimento, eles fizeram. Até ontem eu mandei 175 carretas, não foi eu sozinho, é muito empresário junto comigo, eu não posso nunca pegar esse mérito. A gente criou um movimento chamado Deus Não Abandonou Seus Filhos, que é DENASF. Criou um movimento até para desvincular da minha imagem, para todo mundo poder ajudar, sem parecer que, é o movimento do Marçal. Não é meu, é nosso. E a gente enviou quase 4 milhões de quilos de suprimento para o Sul, e para quem não está gostando, agora nós vamos enviar alguns milhões de reais, eu mesmo vou pessoalmente ajudar na reconstrução das casas, que eu falei que eu ia ajudar. Por que eu falei que ia ajudar? Porque eu não vi manifestação realmente do poder público imediato. Quando eu estava nos primeiros dias lá, eu estava dentro de canoa resgatando gente, menino, cachorro, eu não via ninguém, nenhum agente público oficial enfiando o pé dentro d'água, eu via civis e vi militares de folga fazendo isso. E aquilo me intrigou muito, essa falência do Estado, essa não é só uma burocracia, é como se parece que para o Estado ser herói, ele precisa criar o caos primeiro, sabe? Eu senti um negócio muito estranho ali, e isso me motivou bastante e está servindo também. Mas quando eu te falei do espírito público, não começou aí. Começou numa ajuda que eu tenho emprestado na África. Lá em África, em Angola, a gente está reconstruindo uma cidade, uma comunidade com 350 casas, e eu acredito que até o final desse ano a gente entregue toda a obra lá. Quem quiser acompanhar está no YouTube. Foi ali que o espírito público me pegou, porque quando eu cheguei ali, em 2019, os homens não trabalhavam, as mulheres iam para a enxada e crianças cuidavam de criança. E eu pensei, isso aqui não vai mudar. Mas mesmo assim acreditei. Eles não plantavam mesmo tendo terra, e os homens não trabalhavam mesmo tendo situações de trabalho. E ali a gente começou um processo de transformação de mente, que eu não acredito em outra solução para o Brasil, eu não sei isso. Tanto é que o nosso povo está doente emocionalmente. Não é só isso, é claro. Você tem que investir em energia, em infraestrutura, em turismo, em educação, você tem que investir em tudo. Mas eu vou te falar o que vai fazer o povo parar de ser refém de político. É promover emocionalmente essas pessoas, mentalmente. Mostrar para elas caminhos que elas podem, por exemplo, prosperar. Sei que não é o tema da cidade, mas a gente acaba misturando tudo, né? Porque agora a gente está muito conectado e todo mundo sabe de todas as esferas.
mas até finaliza aqui, para ir para a próxima pergunta, até para vocês entenderem o porquê que eu fui picado por isso. Que hoje, em 2024, 5 anos depois que eu comecei esse projeto social lá, que eu entrei nele, já estava em andamento, hoje tem pleno emprego, os homens trabalham na obra, eles fazem os tijolos lá no próprio lugar, eles estão produzindo tudo, e o melhor sinal social que eu já vi até hoje não é o pleno emprego, é pessoas que já estão se mudando desse assentamento, sendo promovidos para grandes empresas, abrindo empreiteiras deles mesmos, ou seja, cara, tem como as pessoas evoluírem, tem como a gente se juntar e ajudar as pessoas. E o Rio Grande do Sul já foi uma grande marca ali de compaixão, eu cresci muito como pessoa ali, eu percebi que o empresariado brasileiro, que é composto por 21 milhões de empresas, pode muito bem servir o povo também, não só com os impostos, mas parando do jeito que a gente parou para servir os nossos irmãos ali. Eu li outro dia uma entrevista sua sobre, eu não lembro qual foi o jornal, em que, num determinado momento, a transcrição das suas palavras dizia o seguinte: olha, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou, eu usou um termo lá que agora não me recordo, eu sou por essa determinada visão. Deu um outro dado que ter sido picado pela política e passar. Eu, ao contrário, você estou nisso há muitos anos. Comecei o Endireita Brasil há 18 anos atrás. E queria te dizer que todas as pessoas que eu encontrei ao longo desses 18 anos que insistiram nessa história de direita nem esquerda, no final eram de esquerda. E mais, não conseguiram avançar, não podemos citar vários exemplos aqui, não conseguiram avançar na política em nenhuma boa política pública, porque justamente essa visão de direita e esquerda, que eu não estou dizendo que é a sua, estou dizendo que todos que insistiram em fugir do rótulo direita e esquerda, quase como um mantra, tem até um partido no Brasil que diz que não é nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Todos que fugiram desse mantra, todos que fugiram, inclusive, do necessário embate da guerra cultural, se mostraram ou políticos de esquerda, ao fim e ao cabo, ou políticos que não sabiam o que iam fazer na política, né? Então, eu queria que você explicasse para nós, para fugir justamente desse diagnóstico que eu estou te contando, que é com base em 18 anos que eu vejo isso, o que é essa história de governalismo? O comunismo é tornar todo mundo comum, e para chegar nessa teoria que não existe de igualdade, todo mundo precisa estar no mesmo patamar, que é a miséria completa. Então, eu já fui alguém apaixonado dessa visão aí, por ser aluno de escola pública. Parabéns pelos seus 18 anos aí na política. Eu não falei que eu fui picado pela política, fui picado pelo espírito público, ou seja, de me envolver pelo público. Mas logo, política, que é organizar a cidade, é uma das coisas que eu mais tenho tesão na vida hoje. Ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Agora, Salles, se você às vezes tiver uma dificuldade, não digo você, mas quem estiver me assistindo, eu entendi isso aí, concordo 100% que quem não se coloca numa situação acaba parecendo que é neutro, e não existe ideologia neutra, não existe essa possibilidade. Eu defendo a família, eu defendo o Estado eficiente, eu defendo o social, e não é porque eu sou político, é porque eu já faço isso. Agora, essa coisa de esquerda e direita é bem interessante. Se for só para a gente acabar com a discussão, não faz sentido nenhum, eu sou de direita, tá tudo certo. Agora, cara, eu queria que nós dois, você com a sua experiência pública e a minha experiência política de alguém recém-chegado, vamos perguntar a pessoa que está passando fome, se ela está querendo saber o que é esquerda e direita. Alguém que está precisando do emprego, se ela quer saber o que é esquerda e direita. Agora, minhas convicções, eu sou a favor daquilo que você também acredita, nós estamos do mesmo lado. Agora, me irrita muito, cara, as pessoas nem quererem te ouvir, que não é o caso de vocês, que vocês estão me dando a chance de falar, é que elas só querem te colocar numa situação para te empurrar contra os outros. E essa política de esquerda e direita começou a Revolução Francesa, e quem começou foi a esquerda, cara. Eles ficam falando da direita como se a direita fosse ruim. E, na verdade, a gente tá meio que adoecendo, saca? A gente só quer saber de brigar. Quando eu digo a gente, o povo inteiro. Na verdade, a gente precisa de alguém que fala, vamos arrumar tanto de emprego? Vamos. Agora, o que constrói uma nação e o que mantém uma nação, com certeza é a base familiar, coisa que comunista odeia. Então você é capitalista? Alguém já deve estar assistindo agora e falando, você é capitalista. Cara, o capitalista, ele é muito simples, ele dá oportunidade, se você não tiver capacidade, você não vai. Então 2% das pessoas vão conseguir chegar no topo do capitalismo.
Eu cheguei no topo do capitalismo pelo que eu construí no mundo empresarial. E eu já vim lá da escola pública e já tive uma situação muito ruim também. Eu já tive esse flerte com esse povo que não vai fazer nada, que só é demagogo e conversa fiada e fica passando pano para rachadinha aí, que você pode ver aquele Guilherme Boulos, ele acabou enterrando a candidatura dele ali naquele dia. Ele vai saber a gravidade do que ele fez. Então, assim, irmão, eu, de verdade, se é para falar para alguém precisar de resolver o rótulo na cabeça de cada um, é claro que eu sou de direita. Não vou negar isso nunca. Eu ser de esquerda, eu apoiar assassinato de criança dentro de barriga, eu, como jurista, Salles, eu não tenho a experiência política que você tem, mas eu tenho experiência de geração de emprego que talvez você também não tenha. Isso não é um debate entre nós dois. Eu pago milhões de impostos, eu não sei se você veio de uma família rica, eu não vim de família rica, mas eu construí essa riqueza. Eu pago milhões de impostos todos os meses. E isso é uma das coisas que mais faz gerar emprego e faz os políticos gastarem o nosso dinheiro. Eu crio oportunidades, eu tenho mentorado milhões de brasileiros, eu sou assistido por mais de 50 milhões todos os meses nessas redes sociais, e eu já venho promovendo política. A política que é privada, o negócio é que parece que a política é só do setor dos funcionários públicos. E não, a política é aberta. A política é feita por várias pessoas que têm opinião, eu fico vendo vocês aqui, até parabéns pelo programa, eu fui para conhecer o que vocês estão fazendo e vi os debates, eu vejo o tanto que vocês são aguerridos em promover política sem cargo público, mas discutindo, fazendo as pessoas pensarem. Então, assim, a resposta é muito simples. É claro que eu sou de direita. Não tem como não ser. Agora, por que eu falo do governalismo? É um movimento novo. Porque a direita e a esquerda não quer mais fazer pergunta. Quer falar assim, é de direita, então é capitalista. Aí o cara é de esquerda, já fala que o capitalismo é um demônio. Não é, cara. Se não tivesse o capitalismo, a gente não ia ter esse livre mercado do jeito que está. Agora, o governalismo não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é anti alguma coisa trabalha para aquilo. Eu não consigo ser anti-Lula, porque senão eu sou funcionário dele. Eu não quero ser anti alguma coisa. O que é o governalismo, que eu acredito? Governalismo é simples. Você quer ser socialista, comunista, os cambal, idólatra de Karl Marx, que é um gigolô, e que não respeitava nem o próprio pai dele, e não respeitava nada. Você vai ver um cara que lançou o Manifesto Comunista, não tem a capacidade nem de ter aquelas próprias ideias, aquilo ali era de Engels. Então, assim, eu conheço pouco, já lancei livro, eu sou perseguido por ter lançado um livro chamado A Destruição do Marxismo Cultural. Eu conheço o rolê todo. Só que de verdade, cara, não é ser político, é o povo não quer saber desse assunto. É mais a gente aqui com essa massa pensante, a mídia quer te colocar de um lado contra o outro. E eu tô aqui, Salles, vou falar do fundo do meu coração, tá? Eu acredito que você tinha que ser o candidato. Não tô falando para te agradar. Eu acredito que ainda é um erro grave do Bolsonaro. Eu sei que ele não quer apoiar o Nunes, mas por força de uma palavra do partido, ele vai seguir naquilo. Mas eu sei que ele pôs uma granada sem pino na mão do Nunes. Eu acho que é um completo erro não ter um candidato de direita. Por quê? Porque o Nunes não é de direita. E aí eu vou te contar por que eu entrei. Eu queria ficar de boa com os meus negócios aqui. Eu quero servir na política, mas não faz sentido ver a cidade mais poderosa do hemisfério sul cair no colo de um baderneiro, um passador de pano para rachadinha, um depredador de patrimônio público. Isso que eu estou tudo falando tem prova. E pode me processar que eu vou fazer 2 vezes seguidas. Aí, o que acontece? Se vê um cara igual o Nunes, eu não quero desconstruir o Nunes. Ele não tem pujança para aguentar esse malandrão aí. Esse cara que está passando pano para rachadinha. Eu estava lá no Conselho de Ética, na Câmara Federal, e eu vi com os meus olhos. Passou pano, apoiou, institucionalizou a rachadinha. Imagina um cara desse, com o governo de São Paulo na mão dele, na cidade mais poderosa dessa. Então, assim, o governalismo é a pessoa cuidar da vida dela, ela cuidar da família dela, ela cuidar dos negócios dela, e ela não encheu o saco de ninguém, cara. A gente começou a pegar só essa terminologia de esquerda e de direita, e a gente não consegue nem ouvir e aprender nada com o que o outro tem a ensinar. Você olha para o cara de esquerda, ele olha para alguém de direita e chama de demônio. Você vê os caras acreditam de verdade que o Bolsonaro é do mal. Aí você vê os caras de direita, eles querem falar que o Lula é do mal. Eu queria só dar um alerta, o Lula realmente é do mal. Só que dos dois lados está todo mundo certo na cabeça deles. A gente não para, tipo assim, vamos pegar alguma política que o Lula fez que funcionou,
que dá para aplicar? Quase não dá para aprender nada com isso, mas tem coisa boa. Tem coisa boa, só que é o seguinte, como é de esquerda, joga tudo no lixo. O outro, como é de direita, joga tudo no lixo. Então, assim, falar de mim, eu vou seguir seu conselho, que a sua pergunta também tem um conselho. Você falou, ninguém que seguiu isso deu certo. E eu não quero ser o primeiro cara a desafiar você e falar que vai dar certo. Eu só quero ser muito direto com o povo. Eu não sou um cara cego. Eu penso, eu questiono. Eu estou indo atrás dos últimos prefeitos dessa cidade. Fui na casa de um que enterrou a carreira política. Fiz perguntas para ele. Fiquei mais de 2 horas na casa dele. E eu só queria saber como que faz para enterrar uma carreira política. E de lá eu saí mais maduro. De lá eu saí assim, não é possível que eu ouvisse da boca desse cara. Ou seja, eu quero saber o que todo mundo errou, Salles, para não ter que errar nas mesmas coisas. Errar, nós vamos errar. Que sejam coisas novas. Mas assim, preciso de dar explicação nenhuma acerca do que eu penso. Nós pensamos exatamente, eu acho que não é todas as coisas, mas nós pensamos na mesma linha. O problema é que o povo não está nessa linha. O povo quer saber do emprego. O povo quer saber cadê... Sei que o metrô é do governo do estado, mas eles querem saber cadê mais vagões. Por que não põe mais vagão para que o povo não andar igual zumbi? As pessoas querem saber, mas eu sei que também envolve a Sabesp. Por que não limpa essa merda desse Tietê, que é esse terror a céu aberto? Por que não tira essa poluição dessa cidade? Por que todo mundo anda com insegurança aqui dentro? Aí você fala esquerda e direita. Desculpa, cara. Ninguém quer saber disso. O povo não quer saber qual é a mão que vai dar. O povo quer saber eu quero uma solução. Até que a economia levanta presidente e derruba presidente. Se a economia continuar de jeito, ninguém quer saber se o Lula é de esquerda ou de direita. Eles querem saber de pôr qualquer outro presidente em 2026. E vai acontecer isso, talvez. Ser de direita ou de esquerda não é um rótulo. Ser de direita ou de esquerda é você ter fórmulas sobre as quais você resolve determinados problemas. Todas essas questões que você citou, emprego, infraestrutura, geração de renda, tudo isso, quando você olha o país, olha a sociedade sob o prisma da esquerda, e o Rodrigo conhece muito essa matéria, você olha sob o prisma da esquerda, as soluções que vêm são soluções com matiz de esquerda. Quando você olha esses mesmos problemas, os problemas são os mesmos, nesse ponto, os problemas são iguais para qualquer governante que for eleito, se ele for de esquerda ou se ele for de direita. Só que o prisma sob os quais ele encaminha soluções, ele muda completamente. Por isso que eu te digo com toda tranquilidade, eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-Lula, acho que nada que vem do lado de lá presta, e acho mais, acho que há uma fórmula de você solucionar os problemas da cidade. Em cada uma das questões que nela estão, desde saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, lixo, asfalto, iluminação, tudo. A maneira pela qual você propõe soluções, a maneira muda radicalmente. Se você tem crenças de direita, a maneira de encaminhar a solução é uma, a maneira que você tem de encaminhar de esquerda, notadamente as erradas, são as visões de esquerda. Acho que o Rodrigo tem algum ponto. O Nunes é de direita, Salles? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem direita nem de esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente acaba vendo que a cidade de São Paulo, por não ter uma filosofia... Mas ele é o cara que o partido dele apoia o Lula. Tem ministro do PMDB lá. Ele não aceita vocês e nem o vice de vocês. E não existe ideologia neutra, como que ele não é de um lado nem de outro? Todo mundo é de um lado ou do outro. Você só fez a pergunta, eu já te falei que eu sou de direita. O Melo Araújo é um grande vice. O Ricardo vai aceitar o Melo Araújo, um craque. Eu queria pegar até daí, Salles, porque, Marçal, você disse que não é anti ninguém, porque senão você vira escravo disso, você quer ser pró, você quer construir. Eu entendo isso, tem gente que tem essa visão. Mas nós estamos numa situação hoje, não só em âmbito nacional, como a ameaça a São Paulo, de um Boulos e de um Lula, que estão destruindo um país, né? E eu não quero nem mencionar aqui, para não complicar ainda mais a conversa, o STF, as arbitrariedades, o abuso de poder hoje em dia. Então, ser anti-Boulos, você está se colocando como anti-Boulos, inclusive você fala muito mais do Boulos do que do Nunes. Você quer assumir um papel de anti-Boulos nessa disputa, porque deu a entender que acha que o Nunes não tem condição de vencê-lo, não tem a estamina, talvez, e porque ele não é realmente anti.
né, essa turma da esquerda mais radical. É pelo menos como eu estou lendo a sua fala. Mas eu queria fazer uma pergunta bem específica, porque eu tenho uma parte aí de um público grande, né, que, por exemplo, na pandemia ficou horrorizada com certas atitudes de prefeitos, de governadores, que foram atitudes muito autoritárias. O Nunes se colocou à época como um grande defensor do passaporte das vacinas do Covid. Isso é um exemplo que eu concordo, o povo está preocupado com segurança, emprego, via de regra é isso, mas isso afetou a vida de milhões de pessoas. Você perdeu o direito de ir e vir, ainda mais gente que trabalha para conseguir comer à noite. Você impor uma vacina de Covid é uma coisa totalitária que tira a liberdade individual básica. Qual seria a sua posição em relação a isso, de forma específica e mais abrangente? O que você faria de diferente, então, desse prefeito que temos hoje? Cara, o problema da vacina é simples. A galera usou isso para se promover. Bolsonaro, ele foi lá, honestamente, e foi atrás dos dados oficiais. Uma vacina, para ela ser comprovada e validada, leva 14 anos. E aí o povo ficou tão doente com esse negócio que virou o seguinte, de novo, eu entendi, ô Salles, eu não tenho problema cognitivo não, tá? Mas é assim, ninguém quis nem estudar, nem ir atrás do que é a vacina e nem como é que se comprova isso. E é o seguinte, o que o fulano pensa? Então nem quero pensar, vou defender igual. E aí, cara, ficou esse jogo. Você acabou de falar aí que eu sou anti-Boulos. Não sou anti-Boulos, não. Eu sou o futuro de São Paulo. Aí que tá o detalhe. Tem uma peste no meio do caminho. Tem alguém que é sedutor no meio do caminho. Tem alguém que no Conselho de Ética pegou o microfone de relator e me xingou. Você vê o nível que está esse parlamento. Precisar ter criado piada com o assunto? Também não. O que a gente precisa, cara, é de ter pessoas questionando, chamar especialistas de fora, trazer gente que entende, e não um político tomar uma decisão, eu vou fechar tudo, ou então, é para mim tudo. Eu, por exemplo, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu tomei uma multa, o Ministério Público me deu uma multa porque eu estava funcionando aqui e eu não tive nenhum problema com nenhum colaborador. Ninguém aqui teve Covid, nenhum funcionário chegou a ter problema. Só que começou esse lockdown e começou todo mundo a fechar tudo. Eu levei uma multa. E foi um negócio assim que vieram para cima de mim com tudo. Eu vou falar outra coisa. Todo mundo fica louco com esse negócio da vacina. Você pensa igual o Bolsonaro? Cara, eu vacinei. Eu tenho negócio nos Estados Unidos e não consegui entrar de jeito nenhum. Não vacinei na crença de, meu Deus, eu vacinei para ter acesso aos lugares que eu precisava de ter, para você ter uma ideia. Vacinei, sim, não tenho problema com isso. Hoje, vejo que pessoas têm problema no miocárdio por causa disso. Está lá no governo federal, no site da Anvisa, mostrando efeito colateral. Acho que muita gente deve ter pago com a própria vida, tanto dos dois sentidos. Então, assim, é tão ruim, porque eu não sou especialista de vacina, mas como eu vi que estava esse caos no país, eu falei, eu preciso estudar esse assunto. Mas eu também levei borracha aqui. Por quê? Porque mandaram saindo, fechando tudo, eu falei, caramba, mano, temos algum caso aqui? Vamos todo mundo, eu mandei um monte de gente home office. E mesmo assim, esse povo perseguindo. Eu achei assim, uma arbitrariedade. Foi vários prefeitos com a sua competência aí municipal, que eu entendo o Pacto Federativo, eles tomaram decisões e alguns arrebentaram com as suas cidades. Deixa isso aí, depois a gente vê. A economia arrebentou com várias cidades. E foi um dos maiores gastos de dinheiro público que eu já vi até hoje. Então, assim, eu iria ponderar sempre, eu não ia seguir linha de político. Político não é especialista em questões sanitárias. Eu ia chamar especialistas do mundo inteiro. Eu não vou falar quem fez certo, quem fez errado, mas eu sei o seguinte, quem pensa só de um lado, essa pessoa ela tem problema, porque ela vai comprar só o ônus e vai esquecer, ou ela vai comprar só o bônus e vai esquecer o ônus, ou ao contrário também é verdadeiro. Então, assim, não tem como político tomar decisão sem especialista. Tem que ouvir especialista. Eu sou a favor disso. Seria muito bom ser do jeito que era no Brasil antigo, o coronelismo, cada um fala o que quer. Eu acho que o Brasil está um pouquinho evoluído para a gente esbravejar, eu acho. Eu iria ouvir mesmo as melhores práticas que aconteceu no mundo. Teve lugares onde teve pouca incidência disso, por políticas que foram aplicadas, e iria pegar esses modelos, inclusive trazer a população para ajudar a decidir nisso, porque um caos desse, coitado, Bolsonaro,
Agora está tendo problema de dengue e ninguém chama o Lula de genocida. Eu vi destruição de várias vacinas porque não deram conta de usar. Incompetência de gestão do governo. E eu não sou anti-Lula para falar isso. Marcelo, você está com medo do Lula? De forma nenhuma, eu falo tudo que eu quiser. Agora, quando eu falei esse negócio do Constantino, é porque se eu ficar alimentando esse movimento, eu que cresci na internet pra caramba, cara, eu fico vendo tanto que os anti-Marçal me fazem crescer. E é por isso que eu não sou anti dos outros, cara. Eu não sou anti-Boulos, não. O Boulos me abençoou usando o microfone da tribuna ali, da sessão, e falando que eu sou um coach picareta. Eu vou mostrar para ele uma picareta, e essa picareta vai tirar essa pedra do caminho aí, porque essa cidade não merece isso. E não é sobre ele está no meio do caminho. Eu não sou anti ele vai ser ultrapassado, ele vai ficar para trás disso aí. Eu acho tão bonito quando alguém fica falando fake news. É para mim, assim, uma expressão de uma pessoa idiota. O que está acontecendo, irmão? A verdade é que todos nós éramos controlados por grandes instrumentos de mídia, e hoje, uma pessoa como eu, comum, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Marçal é exagerado, tem 22 canais de televisão no Brasil oficial, os outros são ramificações desses 22, e são as principais concessões que eu estou falando, não são retransmissoras, são as principais concessões do Brasil. E aí, você pegar as 10 menores, eu, Pablo Marçal, com os meus 56 milhões só no Instagram de visualizações de contas únicas conectadas no meu Instagram, tenho mais audiência que as 10 menores televisões. Significa o quê? Isso é apavorante para quem quer controlar a informação. Então você vê, por exemplo, uma mídia igual da Rede Globo, comprada pelo governo federal, passadora de pano no governo federal, elas precisam parar alguém. Quem era esse alguém? Alguém que mandou 175 carretas para o Rio Grande do Sul. Então vamos produzir uma fake news falando que ele está produzindo uma fake news. E aí vamos mudar a lei. E aí até um grande abraço aí, parabéns para os deputados que seguraram no tranco aí. Foi um grande dia que ele derrubando aquilo que eles estavam loucos para institucionalizar a tal da fake news. Fake news você combate falando a verdade. É com mais informação para ser depurado. Então assim, nós estamos debaixo do ataque, a democracia está sendo atacada. Só que o nosso lado, igual o Salles fala, tem que ter um lado, o nosso lado não fica pegando no pé pelo mesmo assunto. Então, logo parece que nós estamos contra a democracia. Por exemplo, um Boulos, que foi lá e destruiu a sede da Fiesp, por exemplo. Ele é um cara que é contra a democracia, porque se ele foi lá e destruiu, ele é contra a democracia. Se um cara igual ele foi lá e arquivou com áudio, com prova, a rachadinha do Janones, ele é contra a democracia. Isso é um risco contra a democracia. Se ele jura que vai dar terra para os outros, mas tem que tomar terra de outro, isso é contra a democracia, nosso direito de propriedade privada na Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal ainda. Agora, eu vou convidar de alguns canais, algumas pessoas falam assim para mim, tem como você não falar do presidente da República? Aí eu falo, mas por quê? Porque senão a gente vai ter problema com ele. Ou seja, imagina, elas não falam abertamente com seus microfones abertos, mas na hora que a gente chega no ambiente, eles pedem para a gente não falar, porque senão vai ter problema na sua concessão, porque quem assina a concessão é o presidente da República e seu ministro da Comunicação. Ou seja, vamos pensar aqui junto. Se a principal televisão tem recebido dinheiro para, de forma nenhuma, deixar nada de errado do governo federal sair, e sempre que alguém se levanta para ameaçar esse governo, essa pessoa, ela é inimigo número 1 do Estado, imagina, esse negócio já foi controlado. Por que eles querem controlar as redes sociais? Porque ela não tem controle. E é bom que ela continue assim. A Constituição Federal, até onde eu aprendi na Academia de Direito, ela fala que a livre expressão é para todo mundo, é a livre consequência também. Lá está escrito assim, ó, fica vedado o anonimato. Fale o que quiser, mas não pode ser anônimo. Ou seja, se alguém estiver produzindo algo e não assumir, que caça essa pessoa. Mas já tem o nome, a pessoa falou, por exemplo, aquele idiota do Neto, aquele craque cheirador de cocaína lá, que já parou mais de 6 programas na Rede Bandeirantes de televisão para falar mal de mim. Aquela alma penada, ela faz aquilo por quê? Porque ela é uma alma de esquerda que começa a me ouvir e quer zoar com a minha cara. Eu também estou movendo um processo contra ele. Inclusive, todos os processos, tudo que eu ganhar, vai ser investido na reconstrução do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou ganhar bastante processo. Por quê? Porque as pessoas, elas não... E não significa que a gente tem que controlar as redes sociais, a gente só precisa de advogado para ajuizar a ação
pegar a expressão que a pessoa usou. Sou 100% a favor de todo mundo falar o que quiser, desde que assuma o que falou. É uma pena não ter discutido a cidade de São Paulo, a gente poderia ter falado, mas é o que eu falo. As pessoas estão muito preocupadas com esse cenário macro político brasileiro. Aí eu estava ouvindo antes de vocês falarem comigo, que vocês estavam falando de Macron, de Europa. A gente realmente está muito conectado com o mundo. E se eu fosse você que está assistindo aqui, pararia de encher o saco. Eu vejo nos comentários aqui, o time do Salles, o time do Marçal. Moço, o nosso time tem que ser o Brasil. E Salles, com todo o respeito, eu não sei o que você fez para ter sido preterido, mas eu peço aqui publicamente para o Bolsonaro, que eu já sei que o Nunes não vai aceitar o Coronel Mello, que ele retifique essa decisão junto ao Valdemar Costa Neto de colocar você como candidato. Eu sei que tem gente aí do seu próprio partido mexendo pauzinho para sair candidato no seu lugar, mas eu acho que tem que ter um cara aguerrido e forte como você. Eu não te vejo como concorrente, vejo você um ser extremamente inteligente, e assim como você me deu essa dica, encerra minha participação aqui, uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar, que era de São Paulo. Que seja menos extremista, não é para brigar nem nada, mas um cara com o seu nível de inteligência, eu acho que a gente ganha muito na política, dosando um pouco mais as palavras. Deixa o Constantino falar loucuras aí, brigar e arrasar com todo mundo. Você no perfil de um cargo político, não tô contra você não, Constantino, porque eu acho que é seu microfone na mão. Um político, o Brasil tá cansado de gente que bate muito doído. Eu sei o que você passa, Paulo, você foi ministro. Mesmo, de verdade. Preciso encerrar a entrevista. É uma pena. Próxima vez me chama para falar de São Paulo. Sim. Um abraço. Obrigado. Salles, Constantino, fiquem com Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião e sugestão. Eu adoraria saber o que você pensa. Até o próximo vídeo.